Romanos, capítulo 5, nós queremos falar sobre a promessa de Deus. E neste texto, aqui na versão que eu tenho, no capítulo 5, versículo 1, após cremos ser Paulo, escritor, escreve algumas recomendações, orientações à igreja, a um povo judeu, que tinha suas práticas de acordo com a Torá, de acordo com a antiga aliança, que hoje nós falamos assim, Antigo Testamento, Novo Testamento, e as suas práticas, algumas práticas já não condizentes mais, obrigado, Marceli, até mesmo com os ensinamentos, e outras práticas que não condiziam nem com os antigos ensinamentos, com a lei, com os estabelecidos pelos profetas, pelos juízes, e também, principalmente, não entrando de acordo com aquilo que Jesus deixou para a sua igreja seguir. E ali não só judeus, mas também os ímpios, aqueles que não eram judeus, vêm a se converter. E ali Paulo desce diante dos capítulos anteriores e nos posteriores ao capítulo 5, a demonstrações, conselhos, práticas do Evangelho. E aqui eu quero me ater no capítulo 5, que diz: justificação pela fé e a paz com Deus. Versículo 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Versículo 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu no seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém, queridos? Eu quero destacar este primeiro versículo que nós temos. Aqui, o que ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé. Aqui nós temos alguns pontos que ele destaca: o problema, a solução e o resultado dessa solução. O apóstolo ele está dizendo: olha, nós temos uma justificação. E o que seria essa justificação? A justificação, ou seja, algo que é justificado, é que alguém tenha uma dívida. Alguém tem uma dívida ou alguém cometeu algo, e é necessário que algum outro venha a pagar, ou ele consiga pagar para anular a sua dívida. E aqui ele está falando que nós temos uma justificativa, alguém que justifica essa dívida, que é mediante o quê? A fé. Ele menciona que nós precisamos crer em algo, crer em alguém que vá pagar essa dívida. E a fé é acreditar em alguém que possa sanar essa dívida. A dívida, ela é paga condicionando a crer. O primeiro versículo ele nos diz que é condicionado a crer. E crer que alguém pode assumir essa dívida.
Então ele está dizendo que nós temos um justificador, nós temos alguém que é capaz de justificar, mas é necessário crer, e crer em alguém, para que tenhamos o quê? Paz com Deus. Aí ele traz paz com Deus por meio de Cristo, por meio de Cristo. Por que precisamos ter paz com Deus por meio de Cristo? Porque o homem abandona a Deus, ele abandona a casa do Pai. O ser humano, em seu desejo pela maldade, em descobrir algo, ele abandona a essência no qual nós somos criados para adorar a Deus. E então, afastados de Deus, ele disse: nós precisamos ter essa dívida pagada para voltarmos a ter paz com Deus. E qual é essa dívida, queridos? Que dívida é essa que Paulo tanto nos traz? Que dívida é essa que Paulo então tenta dizer: olha, o irmão Miguel, o Miguel tinha uma dívida, e ela é necessária ser paga. Quando nós vemos no decorrer do texto, lá para frente, em Romanos 12, 21, ele diz qual dívida é essa, que diz lá: portanto, assim como por um homem, ele vem falar da entrada do pecado na humanidade por Adão, como por um homem só entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Olha a dívida se revelando, olha a dívida trazendo a sua consequência. Entrou o pecado e o seu salário, que é a morte. E pelo pecado a morte, assim também a morte passa a todos os homens. E aí que ele no versículo 14 ele fala: olha, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeu o mesmo tipo de pecado que Adão. Qual a dívida? Uma dívida trazida à humanidade. Ah não, mas eu não tenho nada a ver com essa dívida. Eu não comi a maçã, eu não comi a banana, eu não comi o coco. Diz muitos que tomou e comeu, então é um coco, né? Que foi ali, ainda abriu, deu trabalho ainda. Mas eu não participei dessa mesa. Mas nós herdamos. E mesmo que não tenhamos assentado à mesa com Adão e Eva, nós herdamos. E aqui ele diz: mesmo que não tenham, nós herdamos. Então aqui nós voltamos ao texto. O versículo 1, ele diz: justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. O que ele está dizendo? A fé que nos proporciona a graça. Há algo que nos proporciona algo que nós não merecemos, porque a graça é algo imerecido, que nós recebemos, ou uma dádiva divina, que nós recebemos não por algo que nós tenhamos feito, mas por algo que alguém tenha feito por nós. E este alguém, ele aponta para Jesus. Ele não aponta para Adão, ele não aponta para José, ele não aponta para mim, ele aponta para o personagem principal desse versículo, que vem desde o início, dizendo que ele aponta pelo qual? Pelo quem? Por Jesus. E deixa claro para nós que não há nada que eu possa fazer. Aqui não há brecha para falar: olha, se o Tiago for bonzinho, se a Marta for boazinha, se a Lohane for boazinha, a irmã Isaura, enfim, o Altivo for bonzinho, se as obras dele foram muito boas, no final ele vai apresentar e lá vai ter uma justificativa dizendo: oh, aqui deu 2 quilos de benevolência e você pode entrar no céu. Ele não deixa margem para isso. Ele aponta que nós temos uma dívida. E o cobrador, ele cobra o quê? Ele não cobra boas obras, ele cobra a sua alma, a sua eternidade, a nossa eternidade nas trevas, junto com ele, junto com as potestades, principados e potestades, que veio em ser enganado junto com ele, que saiu do céu e foram condenados à eternidade, sem Deus. E aqueles então que rejeitam essa fé, também vai junto com eles. Ou seja, não há o que eu possa fazer para me justificar. Mas ele aponta mais uma vez pelo qual? Por Jesus. Jesus é o único
Não é porque, ele será que era de cabelo loiros, negro, ou enfim, não. É porque ele é o próprio Deus encarnado aqui, o Cordeiro sem mácula, sem pecado e sem mancha alguma, que vem trazer a sua igreja, vem buscar a sua igreja da mesma forma. Mas como que a igreja consegue isso, se ela não é capaz de pagar? E ele diz mais uma vez, pela fé em Jesus Cristo, nós temos acesso a este presente, ministrado através da graça, crendo em Jesus Cristo, e nós voltamos a ter a esperança da manifestação, da volta de Jesus Cristo, que está em Mateus 24, nele esperamos a manifestação, onde Jesus se manifestará, não mais como o cordeiro que vai ao cativeiro, que vai à cruz e é morto e não fala nada, mas como o leão, como o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele não se manifesta mais como aquele homem que está disposto a sacrificar, não, agora ele vem como o cordeiro, como majestade em todo poder e glória, para buscar a sua igreja. Então nós temos essa esperança por meio da fé em Jesus Cristo, nós recebemos a graça e nós temos a esperança de um dia a igreja se encontrar com Ele nos ares. Aí eu te pergunto, e eu me pergunto, por que Jesus? Por que este personagem? Por que este homem? Por que este judeu? Adão foi por qual o pecado veio, a maldade veio, o mal veio, e diz em Romanos 5, 16 a 19, o dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de só ofensa para a condenação. Ele está trazendo de volta que Adão peca, o ser humano peca e traz a consequência para a condenação, mas a graça que nós obtivemos pela fé em Jesus Cristo, mas a graça transcorre de muitas ofensas. Ou seja, ele não está dizendo que é só por causa da ofensa de Adão que nós somos condenados, não, também pelas nossas escolhas no dia a dia, nós também temos feito, e outras ofensas, para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Olha o que ele está falando. Eu não há em mim o que eu poderia fazer, mas há um que poderia, que veio e tomou o meu lugar, justificando-me. Por isso que Ele é aquele que paga os nossos pecados. Deus que veio em homem e pagou, assumindo o nosso lugar. Era necessário alguém morrer, era necessário alguém passar pelo que eu não poderia passar, pelo que eu não queria passar, pelo que eu merecia passar, mas Ele olha para nós e diz, não, eu vou passar. E aqui o versículo 5, se eu não me engano, versículo 5, não, versículo 3, que meu zóio está ruim lá, versículo 3, né? E não somente nisto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? A paciência. Quem que vai alegrar com tribulação, irmão? Como diz, quem que vai alegrar com bico de papagaio, né, irmão? O senhor estava ali falando que tinha tomado não sei quantos remédios. Quem que vai se alegrar em ser maltratado no trabalho ou em qualquer outro local? Quem vai se alegrar com essas coisas? Quem vai se alegrar em ter as nossas particularidades invadidas por governos e por outras pessoas, simplesmente por causa de um amor ao Evangelho? Por que se alegrar nisso?
Porque nós lembrando, quando nós nos alegramos, nos gloriamos em Cristo, nós estamos dizendo: olha, eu sei que isso é consequência daquela queda e das minhas falhas, eu sei que isso é herança, eu sei que quando eu estiver aqui neste mundo, diz a palavra de Deus que eu passarei por tribulações, terei dificuldades. Eu sei que isso é consequência, mas eu sei também que aqui é passageiro. Eu preciso suportar essas pressões, porque aqui nessa terra é passageiro, e Deus proveu isto para que eu passe. Por mais que eu passe por isso, vai chegar um dia que quando Ele voltar, que Ele se manifestar, eu não terei mais isso. Nesses pequenos tempos, são temporais, mas Jesus diz: vocês passarão, mas eu venci, vocês também vencerão. Então gloriar como? Não é que você vai ficar assim: nossa Deus, não, é você está entendendo, está vindo as dificuldades, o inimigo está tentando, ele quer nós de volta para morar juntinho lá, no quentinho com ele, mas nós, aqui diz a palavra de Deus, que ao nosso derredor está ele, mas em nós está o Espírito Santo, e as setas dele vem de um lado, vem do outro, vem de cima, vem de baixo, e às vezes nós queremos colocar a mão para fora e falar: deixa eu ver só um pouquinho, aqui está muito ruim, deixa eu ir para ali, deixa eu sair da casa do Pai, deixa eu sair de debaixo da casa do Pai, e vou dar uma espiadinha, e quando nós chegamos lá, é aprisionado com cordas e amarras, e aqueles que estão lá, não conseguem sair, muitas das vezes. E aqui ele está falando, aqui nós estamos passando por dificuldades, e ele está dizendo que a tribulação, ou seja, as dificuldades, ela está gerando o que? Paciência. O que é paciência? É você esperar. Eu vou esperar. E a paciência está gerando a experiência. Queridos, quantas tribulações, quantos problemas já passamos? Olha, irmãos da nossa igreja, hoje a gente estava vindo e a Misaela mandando no grupo lá, falando: olha, se eu não me engano, a 7ª bolsa de soro, não sei o que, tomando para tentar ficar de pé. Quantas provações nós temos passado? Olha o pastor Célio hoje voltando à igreja, olha outros irmãos em tantas dificuldades, e temos passado por tribulações, mas cada uma delas nos serve de experiência. Quando nós olhamos para trás, nós entendemos: olha, um dia eu passei por essa situação, e eu sei que quando eu enfrentar de novo, isso é tranquilo, eu já estou apto. Davi derrotou os gigantes, o primeiro, e depois veio outros, então era mais fácil, ou ele sabia como agir e como esperar em Deus. Mas tem muitos, queridos, que têm rejeitado essas experiências, porque elas geram desconforto. Quando começa a apertar, não só na igreja, em qualquer outro lugar, nós queremos correr, porque nós não queremos passar por dificuldades. Se nós não passamos por dificuldades, nós não temos experiência. Se nós não temos experiências de coisas resolvidas, elas vão se arrastando, nós não sabemos, nós não vimos o agir de Deus nas nossas vidas. E então, como suportar, queridos? Como passar por tudo isso? Como crer? Como ter esperança? Como acreditar? Como crer nessa Bíblia? Naquilo que está sendo dito aqui? Que às vezes para uns parece tão óbvio, mas para outros parece que é algo tão simples, Miguel, se torna um bicho de 7 cabeças. Como fazer isso? Versículo 5, o que diz lá? A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Como o cristão, ele continua? É por um intermédio do Espírito Santo de Deus. Que Jesus diz: olha, eu vou, mas vai vir outro Consolador, que Ele vai revelar as coisas a vocês. Jesus falava por parábolas e as pessoas não entendiam, mas Ele chegava e explicava.
Queridos, não dá para viver essa vida de fé cristã sem o Espírito Santo. Não dá para o mundo olhar para a igreja, olhar para a Bíblia e conseguir entender os mistérios da palavra sem o Espírito Santo. Então não há o que eu possa fazer. Se o Espírito Santo ele não estiver, não dá para termos uma vida com Deus. E muitos têm dito, eu vou viver a minha fé aqui em tantas coisas, e rejeitam os ensinamentos. Por quê? Porque o Espírito Santo já não está mais ali. Está negando o Espírito Santo, rejeitando. E a palavra diz, não rejeite os ensinamentos, não rejeite o Espírito Santo. Quantas vezes nós, homens de Deus, mulheres de Deus, esses dias mesmo eu estava vendo que ele falou algo que não se concorda muito, e os outros defendendo, olha, você não sabe quem é esse homem de Deus, olha, você não sabe o que ele já passou, mas na Bíblia está repleta de homens de Deus, que foram excepcionais e um dia erraram, e o que o Deus fez? Tacou fogo? Não, ele deu oportunidades, ele enviou profetas, ele despertou, ele falava conosco. Ou seja, aquele que está com o seu coração aberto, com a sua vida aberta para Deus, ele vai prover uma forma de falar, Célio, você está errado, Cirlei, acorda. E ele diz, não endureçais o seu coração, porque se Deus falar, que você não esteja sendo pego dormindo. Então, se o Espírito Santo ele não mover em nós não conseguimos crer, nós não conseguimos passar por tudo isso, porque nós estaremos tentando apenas com as nossas forças. E aí você me pergunta, tudo bem, o tema é Deus de promessas, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Agora o que nós temos neste texto, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, morreu por nós, sendo nós ainda bons, lindos, maravilhosos, não, pecadores. E ele diz na sequência, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Queridos, eu me vendo aqui, eu comecei a imaginar, imaginemos alguém, imaginemos Deus fazendo tudo isso, fazendo todo um plano, um projeto, e em tudo, de Gênesis a Apocalipse, ainda não, Apocalipse não cumpriu 100%, mas de Gênesis a Apocalipse, ele cumpre toda a palavra. Se ele cumpre tudo o que ele prometeu, o que é as promessas que ele nos fez, nós, homens de pequena estatura, pessoas de pequeno tempo de vida, será que ele não é um Deus capaz de cumprir estas promessas? Será que ele se limitou ao ponto de não conseguir cumprir a promessa que ele me prometeu, que ele te prometeu? Não é possível. Não dá para aceitar, não dá para compreender. Se um Deus que ele foi capaz de abrir os céus, se um Deus que foi capaz de morrer por mim e por você, ele chegar agora e falar assim, não dou conta não, é demais para mim. Quais foram as promessas que Deus nos fez, queridos? Quais foram as promessas que Ele te fez, a você no particular, a você no individual? Queridos, Ele não deixou de cumprir tudo isso, Ele não fugiu, mas Ele continua então sendo fiel àquilo que Ele nos prometeu. Mas o que muitas das vezes, às vezes nós deixamos de olhar para Ele outra vez, nós esquecemos das experiências que nós tivemos lá atrás,
Eu estava vendo como se faz às vezes a reconstrução de um vaso. O vaso, e se está lá ornamentado, aqui tem alguns aqui, um quebrou aí com a chuva, ele quebra, ele perde a sua estrutura, perde a sua função, e aí então se joga fora, porque você não vai pegar aquele barro e esquentar, ou colocar uma aguinha, e ele volta ao barro, e você pode modelar ele, não. É necessário um processo mais específico, é necessário ferramentas e produtos diferentes, é necessário uma colinha, é necessário algumas fibras para que ele mantenha a sua estrutura. E o oleiro, quando ele é acionado para restaurar um vaso, que muitas vezes pode custar mais do que o original, o pronto, ele pega os cacos, junta todos os cacos, coloca na bancada e começa o processo de reconstrução. Pedacinho por pedacinho ele vai colocando e vai colocando e vai moldando, e aqueles pedacinhos vão dando forma, e ele pega então um novo barro, quando aquela toda a estrutura está pronta, ele reveste ele outra vez por dentro, deixa secar, deixa lá no cantinho, ele passa, ele amadurece, então ele pega o novo barro, passa por fora, passa por dentro, faz todo o processo de estruturação. Quando ele está pronto, ele leva mais uma vez para amadurecer, e o vaso está pronto. O que você quer dizer com isso, queridos? Nós estávamos quebrados, estávamos rejeitados, não tínhamos valor, mas Jesus olhou e disse: eu vou reconstruir, e Ele nos pegou e está começando a nos construir. Às vezes a pressão está grande, mas e como diz o pastor Osiel domingo, enquanto estivermos nas mãos de Deus, nós estamos seguros. E eu quero repetir, enquanto o oleiro está com a mão sobre nós, nós estamos em processo de transformação. O oleiro não desistiu, mas o processo às vezes dói, o processo às vezes nos dá uma dor. Eu estava vendendo meu carro depois de ter passado uma tribulação perrengada, e eu estava já ali angustiado também, e aí surgiu alguém que falou assim: eu vou comprar esse carro, saiu lá de Goiânia, para lá de Goiânia se eu não me engano. Eu falei: amém, vou vender esse trem, estava nem acreditando. Aí o rapaz falou: ô Tiago, eu estou aqui no restaurante, eu vou só comer e vou aí ver o carro. Eu falei: tudo bem, eu vou lá na oficina e vou ver até que hora que ele fica aberto para você ir. Eu cheguei na oficina, desliguei o carro, tudo ali, saí, e estou lá conversando, falei assim: olha, pode vir que ele já vai, daqui a pouco vai sair. Ele falou assim: eu estou indo. Na mensagem, quando eu mandei, eu olhei e falei: pum! Eu olhei assim: mas que é isso? O pessoal caiu aí, está mexendo no telhado. Quando eu olho assim, um carro lá, prata, um Onix prata, bateu num Fiat Uno e foi assim, todo amassado. Eu olhei aquilo assim e falei assim: ué. Aí eu, sabe aquele momentinho assim que você voa? E eu olhei assim, fiz assim, falei assim: ué, mas é meu carro, o que esse carro está fazendo aqui? Eu paro aqui atrás, que tem aqui, eu puxo o freio de mão, engato e aciono o alarme, e não faço. Uma com medo de lá em casa eu passar em cima dos meninos, ou o carro voltar, e animais também, eu não faço, e eu deixei o carro, e ele foi, pá. Eu liguei para ele e falei assim: olha, você pode ir embora, que eu bati o carro. Ele falou: não, vou aí ver. E ainda carregou o carro. Falei assim: vai com esse carro, só porque na hora que o carro bateu, eu olhei para Deus, e eu quis chorar e falar assim: o que o Senhor está fazendo? Agora você já falou para o seu filho assim: engole o choro, menino, cala a boca, fica caladinho, não chora. Eu senti dentro de mim falar assim: shh. Há momentos que quando o vaso está sendo pronto, aquele momento de apertar, ele fala: shh, aguenta, não sai da vitrine, não sai do sol, continue no sol, continue no fogo, continue aí, porque está acabando. Oh, aleluias. Ele disse: quieta, Tiago,
Eu olhei para cima, engoli o choro pelo zóio, tampei e falei, amém. O cara veio, pegou o lucro que eu tinha tido, eu entreguei para ele, e eu indo embora a pé, eu falei, eu não vou. Voltei no supermercado e falei assim, me dá 1 quilo de alcatra, ou era de contrafilé, me dá esse negócio aí, me dá uma coca, não sei mais o que. Ela, Rony, larga disso. Eu falei assim, eu vou. Cheguei, nós foi cansado do suor, do fogo lá, que estava calor demais, assei a churrasqueira e acendi brasa, Senhor, eu falei, Senhor, toda honra e toda glória te pertence, porque tudo que nós temos é graças a Ti. Não saia da prensa, deixa Ele formar, deixa Ele terminar o vaso, nós só estamos sendo moldados por Ele, nós ainda estamos sendo moldados, e quando tiver tudo pronto, Ele nos coloca onde tem que colocar, e a glória dEle se manifestará, e a promessa se manifestará, e o milagre se manifestará, e a vontade dEle sobre a sua vida se manifestará. Eu lembro-me do pastor Célio, desde adolescente eu convido os meninos do louvor para subir, e as meninas também. Eu lembro que a pindaíba, né, Célio? E ainda nós veio para a igreja e deixou a casa dele lá, e ainda entrou um ladrão e roubou o restinho que ainda tinha. E Deus fazendo promessa, eis que eu te digo que vai ter com abundância, eis que eu te digo que não sei o que, andando de Uno velho, de bicicleta. Não, o Uno ainda estava novo, né, Célio? O Uno estava mais novo. Como acreditar nessas coisas? Como olhar e dizer é possível? Como o pastor Osiel lá no Caixa Prego, para lá que eu nem lembro o nome, dizendo ele que a igreja cobrando a ele as dúzias de ovos que às vezes ganhava dormindo no chão. Como olhar e falar que os meus filhos estão no exterior, eu viajo de vez em quando para ver eles. Como, queridos, como olhar, queridos. Mas quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, nós entendemos que não há nada mais para Ele que é impossível de realizar. Oh, Espírito Santo, eu te convido a se colocar de pé. Jesus, queridos, para encerrarmos, Jesus, Ele é a certeza do cumprimento da promessa, desde Gênesis, Apocalipse, repito, é em Jesus que nós temos a certeza que a promessa vai se cumprir, e não há nada que possamos fazer que vai limitar o agir de Deus, é só Ele que vai agir. Mas trazemos as nossas mãos, trazemos a nós diante de Deus, e que Ele cumpra a sua vontade, e que nos limpemos, para que Ele tenha liberdade para agir. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, nós sabemos que Tu és Deus de promessas, Senhor, nenhuma das Tuas palavras caíram, Senhor, nenhuma das Tuas promessas foram falhas, Deus. Muitos homens, mulheres falharam, mas o Senhor não. O Senhor não desistiu de nós, Senhor. O Senhor não desistiu de nos moldar. O Senhor não nos jogou fora, Espírito Santo, mas o Senhor está em nós, manifestando, Senhor, a Tua graça e Teu amor. Oh Espírito Santo, nós não queremos sair, Senhor. Deus, nós não queremos desistir, Senhor. Mas Pai, hoje, nesta noite, nós estamos dizendo, Senhor, que nós estamos aqui não só para que o Senhor realize um milagre, porque nós entendemos, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus e é suficiente. Mas Deus, nessa noite eu te peço, Senhor, eu te clamo, Senhor, crendo que nós temos simplesmente e somente pela Tua graça, Senhor. Senhor, visita a Tua igreja, Deus. Manifesta, Senhor,
Manifesta na tua igreja, Senhor. Manifesta nas famílias da tua igreja, Senhor. Manifesta em cada corpo, em cada irmão da tua igreja, Senhor, da tua noiva, Senhor. Manifesta nesses corpos que estão enfermos nessa noite, oh Espírito Santo, e em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos espíritos de enfermidades que têm se alojado no meio deste povo, que solte agora. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que as cadeias de Satanás sobre o teu povo é desfeitas agora, porque a promessa de Deus, ela se manifesta. Em Cristo ela se manifesta. Em Cristo nós tomamos posse da cura, nós tomamos posse da libertação. Nós tomamos posse de renovo sobre nossas células, sobre nossas colunas, sobre nossos olhos, sobre todo o nosso corpo nesta noite. Em nome de Jesus, corpo, produza saúde agora, produza células, produza anticorpos e receba renovo. Toda angústia, toda depressão, nós ordenamos agora que caia por terra, porque Deus, em Jesus Cristo, nós tomamos posse da cura. Em nome de Jesus, nós ordenamos em nome de Jesus, e nós tomamos posse de todas as bênçãos sobre nossos celeiros, sobre nossas provisões, porque Deus, Ele tem para nós, e nós recebemos essas promessas. Nós estamos dizendo em nome de Jesus que nós rejeitamos, nós não rejeitamos as experiências, mas nós tomamos posse da vontade de Deus sobre nossas vidas. E em nome de Jesus, que toda a cadeia que tem se levantado, todo o império que tem se levantado sobre nossas famílias, impedindo eles de terem os seus olhos abertos pela fé, de terem seus olhos na palavra de Deus, de serem alcançados pela verdade, em nome de Jesus, que caia por terra, porque em nome de Jesus nós recebemos a promessa da salvação sobre nossos lares. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai.